Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas por aqui em mais um vídeo no meu canal. Eu sou Almeno Campos, muito prazer em estar falando com vocês mais uma vez. Mais um vídeo no ar e vamos falar do Mundial de Clubes. Sim, nesta terça-feira começou a competição lá na Arábia Saudita e foi a estreia de um provável adversário do Fluminense na semifinal. Essa semifinal que será no dia 18, na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. E nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, o Al-Ittihad estreou no Mundial de Clubes e derrotou o Auckland City da Nova Zelândia por 3-0. Então vou falar aqui sobre o que aconteceu no jogo e falar da equipe saudita, como jogou, como se comportou, enfim. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo também com todo mundo, tá certo? Muito bem. Nesta terça-feira, o Al-Ittihad da Arábia Saudita estreou no Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Inclusive será a última edição nesse atual formato, né, com campeões continentais, além do campeão do país anfitrião, que é o caso do Al-Ittihad da Arábia Saudita, campeão da última edição do Campeonato Saudita, então por isso que está disputando o torneio, estreou nessa primeira fase, digamos assim, no duelo contra o Auckland City da Nova Zelândia, que é o campeão da Oceania. E o Al-Ittihad venceu de uma forma bem tranquila, 3-0. E poderia ter sido mais, viu? Poderia ter sido mais. Só que o Al-Ittihad, ele construiu esse placar no primeiro tempo e no segundo tempo deu aquela tirada no pé, no acelerador, e aí 3-0 e conseguiu avançar de uma forma bem tranquila, bem suave para as quartas de final. Detalhe que no jogo o Al-Ittihad deu ao todo 30 finalizações, foram 19 no primeiro tempo e 11 no segundo tempo. Mas o Al-Ittihad começou o jogo pressionando a defesa do Auckland City. 11 finalizações e nada de sair o gol. Foi na 12ª finalização que o Al-Ittihad conseguiu abrir o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Com ele, Romarinho, quem não se lembra da narração do Kleber Machado na final da Libertadores de 2012, né? Que o Kleber Machado fala algo do tipo: olha o Corinthians chegando, olha o Romarinho. Né, que o Kleber Machado, ele até conta que nessa narração ele levou um susto, né? Que de repente o Corinthians chegou ao ataque e o Romarinho fez o gol. Foi ele mesmo, né? O Romarinho que está no Al-Ittihad da Arábia Saudita e abriu o placar para o Al-Ittihad nesse jogo de hoje, aos 29 minutos do primeiro tempo. Não tem condição, né, de fazer a imitação do Kleber Machado dessa narração icônica, mas voltando ao jogo de hoje, Romarinho abriu o placar aos 29 minutos. Um cruzamento que saiu do lateral esquerdo ao Al-Sawi, e aí o Romarinho recebeu a bola já na grande área e mandou uma bela bomba, sem chances de defesa, para o goleiro do Auckland City. 1-0 aos 29 minutos. Após sair o primeiro gol, aí abriu o portão na defesa do Auckland City e o Al-Ittihad marcou o segundo gol aos 34 minutos. Uma jogada que foi um bate-rebate dentro da grande área e a bola sobrou para o Kanté, a bola quicando na frente do Kanté, e ele mandou uma bomba para o fundo da rede sem chances de defesa, foi um chutaço. E aos 40 minutos, o Al-Ittihad marcou o terceiro gol, uma bela triangulação, uma bela troca de passes pela direita, a bola chegou até o lateral direito Shankiti, que depois rolou para o Karim Benzema, ele mesmo, Karim Benzema, só empurrar a bola para o fundo da rede, 3-0 para o Al-Ittihad. E poderia ter sido mais no primeiro tempo, tá? Que, como falei, o Al-Ittihad pressionou a defesa do Auckland City. O Al-Ittihad poderia ter vencido com uma vantagem maior no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com a vantagem já construída, e o Auckland City, não
não ia demonstrar que ia tentar alguma coisa para cima do Al-Ittihad, não demonstrou poder de reação. Aí os próprios jogadores do Al-Ittihad tiraram o pé do acelerador e aí ficaram controlando o jogo, apesar de que o Al-Ittihad teve 11 finalizações no segundo tempo, mas o ritmo, a intensidade foi bem menor do que comparado com o que foi no primeiro tempo. Então o Al-Ittihad de forma muito tranquila, bem superior tecnicamente ao Auckland City, venceu por 3-0. Agora eu vou falar sobre a equipe, como é que a equipe entrou em campo para esse duelo, a equipe do Al-Ittihad, né, entrou em campo para esse duelo contra o Auckland City. O técnico Marcelo Gadiardo, sim, é aquele Marcelo Gadiardo que por anos comandou o River Plate e no meio da atual temporada acabou recebendo uma grande oferta para comandar o Al-Ittihad. Substituiu o português Nuno Espírito Santo, que foi demitido do Al-Ittihad no meio dessa temporada, muito por conta de problemas de relacionamento entre ele e outros jogadores, em especial Karim Benzema. Então o Nuno Espírito Santo saiu e veio o Marcelo Gadiardo. O técnico argentino, no jogo contra o Auckland City, colocou praticamente uma força máxima na equipe. O único desfalque foi o zagueiro brasileiro Luiz Felipe. Ele acabou tendo uma lesão no último jogo do Al-Ittihad antes do Mundial, que foi contra o Damak, lá no Campeonato Saudita. Aliás, o Al-Ittihad acabou perdendo esse jogo para o Damak por 3-1. E no lance do primeiro gol do Damak, o Luiz Felipe foi correr atrás do adversário e acabou sentindo a perna direita, teve a lesão e não foi relacionado para esse jogo de terça-feira. Foi o único desfalque, o restante, força praticamente máxima. Então o Al-Ittihad foi escalado com Marcelo Groi no gol. É aquele Marcelo Groi, tá, pessoal? Que foi goleiro do Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Aí na lateral direita tem o Shankiti, o Muhannad Shankiti. A dupla de zaga com Regazi e Kadesh. E na lateral esquerda o Al-Hawsawi. Se eu falei o nome errado, me desculpa, tá? A minha pronúncia de árabe não é das melhores, tá? O meio de campo, aí do meio de campo e o ataque são setores bons, tá? Com o meio de campo, perdão, com o Kanté e o Fabinho formando a dupla de volantes e o Algandi sendo o meia de ligação. E o trio de ataque, é um trio de ataque forte, hein? Com Igor Coronado pela esquerda, Romarinho pela direita e o centroavante, o Karim Benzema, que é o capitão do Al-Ittihad. Então essa é a formação da equipe saudita. E fazendo algumas observações a respeito de alguns jogadores, dos setores no caso. Os laterais, né, tanto o Shankiti pela direita quanto o Al-Hawsawi pela esquerda, são jogadores que costumam chegar forte ao ataque. Tanto é que os dois laterais participaram de 2 dos 3 gols, né? O primeiro gol, que foi do Romarinho, saiu no passe do Al-Hawsawi, o lateral esquerdo. E o terceiro gol acabou saindo da assistência do Shankiti, que foi uma boa triangulação pelo lado direito. E o Shankiti só deu aquele passe para o Benzema empurrar a bola para o fundo da rede. São dois laterais, como eu falei, que avançam muito. Ou seja, o Fluminense, tendo o controle da posse de bola, pode encontrar espaços pelas laterais, ou então se sair no contra-ataque, aí é que vai conseguir encontrar espaços mesmo pelas laterais. Se o Fluminense conseguir aquela transição rápida da defesa para o ataque, pode encontrar espaços por ali, mas são dois laterais que avançam muito. Então, se por um lado vai exigir uma atenção da marcação dos laterais do Fluminense, por outro lado, caso esses laterais do Al-Ittihad avancem, aí o Fluminense pode encontrar espaço pelas beiradas de ataque. Agora, o meio de campo e o ataque, se a gente fala do meio de campo e o ataque, esse setor de defesa acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças pro Fluminense não, tá? Eu quero ver como é que vai ser a atuação do setor defensivo no jogo contra o Al-Ahly do Egito,
né, pelas quartas de final. Aliás, o jogo que será na sexta-feira, 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Estou muito curioso para ver como é que vai ser o comportamento desse setor defensivo do Al-Ittihad, mas não vejo assim que é um bicho de 7 cabeças, não. Acho que o Fluminense, conseguindo executar muito bem o seu jogo, pode conseguir se dar muito bem, sim. Agora, a defesa do Fluminense precisará ficar muito atenta aos setores de meio de campo e ataque. O meio de campo com a dupla de volantes N'Golo Kanté e Fabinho. Fabinho é aquele de seleção brasileira, Liverpool, se juntou ao Al-Ittihad nesta temporada, assim como o Kanté, que saiu do Chelsea e foi para o Al-Ittihad também nesta temporada, jogador de seleção francesa também, que por alguns anos foi considerado inclusive o melhor volante do mundo por muita gente. Então, uma dupla de volantes de qualidade. Agora, o quarteto mais ofensivo, esse é um quarteto ofensivo que é bom, tá? O Al-Gandhi, que é o meia de ligação, meia de criação, bom jogador. E o trio de ataque, então, é muito bom, com o Igor Coronado, o Romarinho e o Karim Benzema, né? Quem acompanha o futebol internacional sabe muito bem da qualidade que tem. E aí eu chamo a atenção desse quarteto de ataque pela movimentação, tá? Principalmente do Al-Gandhi e do Romarinho, né? Tanto o Al-Gandhi quanto o Romarinho são dois jogadores que vão aparecer por todos os lados do campo. Vão aparecer centralizados, vão aparecer pela ponta direita, vão aparecer pela ponta esquerda. Não vai ser ao mesmo tempo como é de costume na movimentação do Fluminense quando tem a posse de bola, mas são jogadores de muita mobilidade. Então pode acontecer do Al-Gandhi aparecer centralizado e o Romarinho aparecer pela direita. Pode acontecer do Romarinho aparecer centralizado e o Al-Gandhi pela esquerda. Pode acontecer também. São dois jogadores de muita mobilidade. O Igor Coronado, que é o camisa 10 do time, é um atacante, né, pela esquerda, mas é um jogador que pode também aparecer mais centralizado também. Não vi o Igor Coronado assim caindo tanto pelo lado direito, não, tá? Como falei, os dois de mais mobilidade são o Al-Gandhi e o Romarinho, mas Igor Coronado muito bom de bola, inclusive nessa janela de transferência, a última que teve no meio desse ano de 2023, ele foi visado por muitos clubes aqui do Brasil. É um jogador de qualidade. Inclusive, vendo aqui pelo SofaScore, por isso que eu estou com a cabeça baixa por aqui, entre os titulares foi o que teve a terceira maior nota, né? É um 8.2, né? Mas é aquilo, né? Às vezes a nota não é parâmetro para muita coisa, mas o Igor Coronado fez um baita jogo também, é um baita jogador, tem muita qualidade. E o Romarinho, como falei também, né? É um jogador de muita mobilidade, é o cara mais adorado, inclusive, pelo torcedor do Al-Ittihad, tá há mais tempo por lá do que o Benzema, do que o Fabinho, Kanté, enfim. E ele é o cara mais idolatrado, pelo torcedor do Al-Ittihad. A torcida ficava num frisson maior nas jogadas do Romarinho do que nas jogadas do Benzema, por exemplo, ou do Kanté. Aliás, o Kanté é aquele volante que vai de uma área a outra, né? O que na linguagem moderna se fala o box to box, de uma área a outra. Mas o Kanté é um jogador de uma forte chegada ao ataque também, além de ser forte na marcação também. E claro, o Karim Benzema, que se você der o mínimo espaço para ele, ele vai marcar gol, pode decidir jogo, dos melhores atacantes do mundo. E não é nenhum exagero falar isso, não à toa que ganhou o prêmio de melhor do mundo no ano passado, vai acabar perdendo esse posto em 2023, segue ainda como atual melhor do mundo no prêmio The Best da FIFA, mas Karim Benzema é um atacante de muita qualidade, tem 35 anos, se eu não estiver equivocado, mas é um atacante sim de muita qualidade. Então a defesa do Fluminense precisará ficar muito atenta a essa movimentação, tanto do Al-Gandhi quanto do Romarinho. Também o Igor Coronado também é perigoso, e claro, o Karim Benzema. Então o setor defensivo do Fluminense
tem que ficar muito atento também às subidas de ataque dos laterais, tanto o Xanquite pela direita e o Al-Hawsawi pela esquerda. Porém, o Fluminense pegando a bola, conseguir uma transição rápida na defesa para o ataque, pode aproveitar muito bem os espaços pelas beiradas. E claro, o Fluminense tendo a posse de bola, com a qualidade que tem dos jogadores e tudo mais, com aquela superioridade numérica que tem em um dos lados do campo, com 5, 6 jogadores, também pode se dar muito bem com isso, com essa movimentação. Mas nesse jogo contra o Auckland City, o Al-Hawsawi, o lateral esquerdo, foi quem subiu mais o ataque. Então, o Fluminense, que costuma concentrar muito as suas jogadas pela esquerda, vai ter que tentar trabalhar mais as jogadas pela direita, que pode se dar muito bem por ali, tá? E eu acho que caso aconteça a semifinal entre Al-Ittihad e Fluminense, pode ser um jogo com muitos gols, tá? Eu não queria que tivesse tanta emoção assim pro Fluminense, não. Que fosse um jogo tranquilo pro Fluminense, mas pode ser sim um jogo com muitos gols, mas o Fluminense sim tem totais condições de avançar para a final, claro, se acontecer a semifinal entre o Fluminense e o Al-Ittihad. A ver como é que vai ser o duelo das quartas de final, sexta-feira, 3 horas da tarde, entre Al-Ittihad e o Al-Ahly do Egito. Quem avançar aí vai enfrentar o Fluminense na semifinal no dia 18 de dezembro, 3 horas da tarde, no horário de Brasília. E aí, como é que você que torce pro Fluminense, aí, como é que tá a expectativa, hein? Deixe seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe também com todo mundo. Mais um vídeo por aqui, eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau!